O Via Justiça de hoje é sobre as mudanças no Estatuto do Desarmamento que estão em discussão na Câmara dos Deputados. Nossos convidados, o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal Infância e Juventude de Ibirité, e o advogado criminalista Eliezer Jonatas, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou, no final de outubro, alterações no Estatuto do Desarmamento que facilitam o porte de armas no Brasil. Doutor Honório, doutor Eliezer, quais são as mudanças aprovadas e como analisá-las? Bom, eu vejo, num primeiro momento, acompanhando até o histórico das legislações, em 2003 nós tivemos um movimento legislativo que ganhou o nome de desarmamento, Estatuto do Desarmamento. Isso trouxe diversas regras limitando o acesso à arma de fogo. Uma lei que foi muito criticada porque esse limite passou a se estender apenas ao cidadão de bem. O Estado não conseguiu controlar as armas que são obtidas por meios ilícitos. A proposta que nós temos hoje, ela muda o paradigma. É como se fosse, na minha percepção, um Estatuto do Armamento. Como que o senhor analisa, doutor Eliezer? Eu vejo a coisa muito simples. Esse estatuto, ele veio e não disse por quê. Se você for imaginar o seguinte, em 2003 nós estamos completando 12 anos de vigência da lei e a criminalidade não diminuiu em nada, em ponto algum, só aumentou. A violência só aumentou. Eu não vejo, na realidade, o que serviu foi exatamente o que o doutor Zonal falou com propriedade, desarmou o cidadão de bem, deixou ele fragilizado e, enquanto isso, o marginal está aí armado e tendo a segurança de te abordar, sabendo que você não vai reagir porque você não tem uma arma. A redução da idade mínima para a compra de armas de 25 para 21 anos é absurda, como alguns consideram, doutor? Bom, o que acontece é o seguinte, se nós formos avaliar o amadurecimento do ser humano, isso até por um conceito científico, e é adotado, inclusive, pela Suprema Corte Americana para impedir a pena de morte, o córtex pré-frontal, ele se amadurece com 25 anos de idade. Não é? A redução para 21, nós vamos correr o risco de armar uma sociedade inteira que talvez não esteja suficientemente amadurecida para portar um instrumento que muitas vezes é fatal. E como que o senhor vê isso, doutor Eliezer? Quais são os riscos dessa redução de 25 para 21 anos? Eu, com todo respeito, discordo do ponto de vista do doutor Zé Honório pelo seguinte, hoje o Estado em si, ele dá o direito ao cidadão, a partir dos 18 anos, de poder tudo. Hoje ele pode casar, ele é obrigado a votar e eleger um presidente de uma nação, ele é obrigado, não estou dizendo 16 a 18 que é facultativo, mas a partir dos 18. Ele pode constituir uma empresa, enfim, ele tem maturidade suficiente, é habilitado para dirigir um veículo, um caminhão, seja o que for, e não tem maturidade para portar uma arma. Que diferença faz se o cidadão dá plenos poderes a ele a partir dos 18 anos? E somente a arma ele vai poder usar a partir dos 25 ou 21, como é o projeto querendo reduzir. Que diferença faz nisso aí? Eu não vejo objetivamente, porque não há justificativa desse amadurecimento. Se disséssemos em tempos antigos, o cidadão não tinha acesso, o adolescente, o jovem, ele não tinha acesso a informações, não tinha essa facilidade que o meio hoje, essa globalização traz a ele, poderia ser que era uma pessoa até ingênua, de uma formação ainda imatura. Mas hoje não justifica. Eu gostaria que o senhor fizesse contraponto, doutor Honório. Bom, o que eu entendo é o seguinte, a cultura por si só não produz esse amadurecimento no ser humano. O amadurecimento ele vem tanto por um aspecto biológico como um aspecto cultural. Então, por mais transformações, por mais informações que nós vamos ter, ainda assim, aos 21 anos, nós temos uma pessoa humana com condição de agir muito mais influenciado por emoção do que pela razão. Acredito que quem tem o poder de ter uma arma de fogo, quem tem a liberdade de ter uma arma de fogo, precisa sim de um maior amadurecimento, porque isso também passa a ser um item de segurança. A arma protege, mas a arma também traz insegurança. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. A pergunta foi a seguinte: o cidadão deve ou não ter uma arma para se defender?
o Estatuto do Desarmamento deve ou não facilitar o uso de arma pelo cidadão? O país que a gente anda já é violento, se tornaria mais violento, então, porque qualquer um, de repente, teria o direito de agredir um ao outro, de repente, sem grandes motivos, e estaria causando um transtorno maior. Não deve não, porque eu acho que isso aí tem que ter licença, acho que é só pessoas, no caso policial, caso, mas pessoa comum, civil, não. Sim, desde que ele tenha algum treinamento, né? Porque ele também sem treinamento nenhum, eu acho que é muito perigoso. Eu acho que vai ter mais morte, né? Porque o pessoal já anda nervoso. Comum, assim, normal, assim, sem nada, mas com arma de fogo. E nem todos pensam da mesma forma. Às vezes um cidadão que começa a portar arma de fogo, talvez ele pode se corromper cometendo outros crimes da mesma forma que um bandido já esteja cometendo. Acho que sim, porque todos nós estamos refém à bandidagem. Se os bandidos podem, por que nós não podemos, né? Não acho. Porque uma pessoa desequilibrada não vai saber usar, vai se atirar em qualquer coisa, uma briga de trânsito. O povo está muito sem paciência. Ah, sei lá, essas bebidas alcoólicas a pessoa usa, ou a pessoa pode estar drogada com a arma na cintura, ele pode se sentir, sei lá, mais homem que os outros, né, e cometer um crime. Vamos comentar a fala popular, doutor Eliezer. Olha, pelo menos as opiniões, e a maioria é contrária a armar o cidadão. Mas eu te digo o seguinte, o artigo 5º da Constituição disse que todos são iguais perante a lei, garantindo-lhes direito à vida, segurança e outros mais. O artigo 6º também, o legislador constituinte fez questão de reforçar isso, que nos direitos e garantias sociais, o sujeito tem direito à propriedade, direito à saúde e também direito à segurança. Quer dizer, isso foi bastante colocado com ênfase pelo legislador constituinte. Mas eu te pergunto, o Estado hoje, qual a segurança que ele está dando ao cidadão? Nenhuma. Ninguém tem segurança. Pelo menos não pode te tirar o direito da reação. Vai dizer assim, você pode inclusive ser morto com a sua própria arma. Sim, posso, é verdade. Né? O marginal, às vezes, ele tem mais habilidade do que o cidadão. Mas acontece o seguinte, você tem o direito, pelo menos, de reagir, mesmo que seja morto. Hoje o camarada entra na sua residência, estupra sua filha, sua esposa, te mata, faz os diabo a quatro, sabendo que ele tem a segurança que você não está armado. Então isso não justifica. Hoje eu não entendo essa medida de deixar o cidadão de bem desarmado e tirar-lhe o direito de uma reação. Doutor Honório, a visão do senhor sobre a fala popular. Pois até 2007, o porte de arma no Brasil era apenas uma contravenção. Ele passou a se tornar crime a partir dessa legislação. O que acontecia? Havia um conceito na cultura geral de que a arma torna a pessoa mais corajosa. A arma empodera a pessoa. Lhe dá condição emocional, muitas vezes, de reagir a um contexto que não reagiria. O que nós vimos aí pela expressão das pessoas é uma certa preocupação com isso. Eu concordo plenamente com o que a Constituição reproduz, direito à vida, direito à segurança, proteção do patrimônio, e até acrescento um item a mais. A Constituição criou a figura do domicílio como asilo inviolável e, se nos deu os fins, teria que nos dar os meios. Como que eu vejo essa questão? A virtude está no meio, no equilíbrio. Não é? Então, eu penso o seguinte, que qualquer legislação, se ela não se pautar pelo equilíbrio, ela se perde ao longo do tempo. A crítica forte ao Estatuto do Desarmamento é que ela desarmou o cidadão de bem. Se nós entramos, entre aspas, com o Estatuto do Armamento, nós vamos armar também toda a sociedade, e eu não tenho dúvida disso. E ninguém de nós é capaz de avaliar com segurança quais as consequências disso. Eu penso que o equilíbrio seria, sim, dar condição de as pessoas na sua residência se defender. Aí eu vejo que o Estado não poderia limitar. Perfeito. No próximo bloco, eu vou deixar uma pergunta no ar para os senhores. No próximo bloco é o seguinte, pegando a deixa do povo fala, que algumas pessoas disseram ali, como que vão ficar as brigas de trânsito? O pessoal está muito nervoso ultimamente, brigas de bairro, eu anotei aqui, brigas de torcedores de futebol, uma simples discussão por uma questão de dívida, ou seja, mata-se por R$10. Mas no próximo bloco, Via Justiça volta em instantes.
O Via Justiça e as mudanças no Estatuto do Desarmamento em discussão na Câmara dos Deputados. Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal, Infância e Juventude de Ibirité, e o advogado criminalista Eliezer Jonatas, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. E no bloco anterior eu coloquei para os senhores como que vão ficar as chamadas brigas do cotidiano a partir da liberação do porte de armas. Doutor Eliezer. Bom, eu vejo o seguinte, a violência ela está em qualquer lugar. E o sujeito, obviamente, ele pode se utilizar de uma faca, de um pedaço de pau, um porrete, uma pedra, para cometer um crime. Não será arma. Agora, é verdade que o cidadão estando armado, ele fica mais predisposto, ele fica mais corajoso. E isso realmente é problemático. Então, vamos pensar o seguinte, o porte de arma, o cidadão poder, o civil, transportar uma arma, ter consigo uma arma enquanto ele dirige um automóvel, enquanto ele faz uma caminhada, é realmente um fato preocupante. Mas a posse de arma, o cidadão ter o direito da posse de arma, de tê-la em casa, eu acho que isso é bastante correto. O Estado não pode interferir dessa forma. Como que o senhor vê os conflitos do cotidiano? Penso bem razoável a ponderação que foi feita sobre a posse de arma na residência. Não é? O porte de arma, no modo em que o projeto está apresentado, que são controles apenas objetivos, quer dizer, acrescenta aí a capacidade psicológica, né, a capacidade técnica, isso vai tender a potencializar esses conflitos. Não tenho dúvida disso. Como que os senhores avaliam o Estatuto do Desarmamento em vigor? Quais são as críticas que o senhor tem em relação ao Estatuto em vigor, doutor Eliezer? Olha, desde quando a lei foi promulgada, eu sou contrário a isso. Desde aquela época eu vi que aconteceria o que acabou acontecendo ao longo de 12 anos, né? O cidadão desprotegido e o Estado impotente, sem poder dar a proteção necessária. Eu sou, opinião minha, pessoal, radicalmente contra esse Estatuto de Desarmamento. E o senhor, qual a visão do Estatuto? Como eu vejo o Estatuto, por já trabalhar muitos anos na área criminal, na infância e hoje na área criminal, os adolescentes infratores sempre tiveram acesso livre e irrestrito à arma de fogo. Quem quer cometer um crime sempre teve acesso livre e restrito à arma de fogo. O Estatuto não desarmou essas pessoas. E exemplo disso, maior, é a própria pesquisa que foi feita no anuário, né, de 2015 agora, que foram apreendidas 120 mil armas de fogo. Isso não representa que universo que isso representa da realidade de arma de fogo, que de fato circula na sociedade no dia a dia. O que acontece? O que eu vejo com o Estatuto, o problema do Estatuto é que ele foi de fato muito rigoroso. Ele teve alguns eixos, e o eixo repressivo, na base com que ele foi construído, o que se pretendeu? Que quem cometesse um crime, seja de porte ou de posse de arma de fogo, ele ou não poderia ter fiança, o crime seria inafiançável, ou ele não poderia ter a liberdade provisória. Muito bem. Esses dois dispositivos, por inconstitucionais, assim foram reconhecidos pelo Supremo. Então, isso acabou, de algum modo, interferindo na política que a legislação introduziu. O relator da comissão especial, que é o deputado Laudir Carvalho, mineiro, né, aqui de Belo Horizonte, ele afirmou o seguinte: a lei atual retirou o direito à vida do cidadão. O senhor acha que ele está certo? Eu concordo com ele, exatamente o que está lá na Constituição. E isso foi tirado do cidadão. O que pode ser melhorado na versão atual do Estatuto, doutor Honório? Eu acredito, como eu tenho acentuado, o seguinte, nós não podemos passar para dois limites, né? O limite posto pelo desarmamento e um novo paradigma do armamento. O projeto, como tem sido dito, ele tem que buscar o equilíbrio. Né? E na forma com que ele está sendo conduzido, eu não percebo esse equilíbrio. Quais são os riscos de uma população armada? O que leva o ser humano a matar? Facilitar o uso de arma pela população é um risco para a sociedade? Vamos ouvir a opinião do presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais, Anderson Marques. Nós estamos vendo a população amarrando as pessoas em postes, agredindo com relação a uma pessoa que acabou de cometer um assalto. Então nós vamos armar essa população que está indignada, que está incontrolada. Cada vez mais o Estado tenta retirar a responsabilidade que é dele, de garantir a segurança, e transformando isso para a sociedade, fazendo com que a sociedade ela se vire, vamos dizer assim.
A população, ela não precisa se armar. A Constituição Federal garante que o Estado tem que garantir a segurança à população e não a própria população garantir a sua segurança. Doutor Eliezer, o presidente da comissão do senhor é contrário à sua visão, né? É verdade, é questão de ponto de vista, né? O Anderson, um advogado competentíssimo, muito inteligente, mas talvez ainda jovem, ainda não tenha a experiência que nós já passamos por outras situações no país. Talvez o motivo da opinião dele. Respeito a opinião do presidente da comissão, mas o meu ponto de vista é contrário, porque eu digo exatamente isso. O Estado tem a obrigação de dar a segurança. Mas qual a segurança que o Estado está te dando hoje em dia? Nenhuma. Você não tem segurança nenhuma do Estado. O senhor acha então que ele está certo nesse ponto, quando ele critica o Estado, quer dizer, está armando a população, seria um atestado de ineficiência do Estado? Eu acredito exatamente isso, um atestado de ineficiência do Estado. E o senhor, doutor Honório, como viu a fala do presidente? Reforço essa conclusão. Na medida em que... O senhor reforça? Reforça a conclusão dele, de que na medida em que permite-se armar a sociedade, é porque se reconhece o fracasso da sociedade em viabilizar essa segurança. A proteção própria do cidadão, em um nível, ela deve sempre existir, mas nós estamos partindo para um nível limitado. Agora, o senhor pode dar exemplo, o senhor que mexe com infância, né, e juventude, dos adolescentes em conflito com a lei em termos de posse de arma? Infelizmente, né, o porte, a posse é quase que uma rotina de armas letais, armas de uso restrito, né, armas importadas, né, armas proibidas, sem qualquer tipo de controle. Né. Eu não conheço uma estatística específica com a apreensão de armas de fogo com adolescentes, mas isto é num plano assustador. Agora, alguns dizem que com arma, pelo menos a pessoa tem uma chance. Sem arma, chance zero. É esse o ponto de vista meu, exatamente, eu defendo exatamente isso. Pelo menos você te deu o direito, a chance de reagir e de se defender. Pode ser que essa arma sua sirva para tirar a sua própria vida, mas eu defendo exatamente esse ponto de vista. E como é que o senhor vê essa colocação? Eu penso que essa defesa deve situar em sua residência, em sua casa. Nós conhecemos bem as recomendações técnicas de segurança pública, a reação a uma abordagem, ela é sempre extremamente crítica, não é? Quem te aborda, ele normalmente te procura numa situação de fragilidade, de insegurança. A reação para isso, muitas das vezes, acaba em tragédia. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as mudanças no Estatuto do Desarmamento. Participando do programa, o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal, Infância e Juventude de Ibirité, e o advogado criminalista Eliezer Jonatas, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Doutor Honório, como que é a liberação do porte de armas no mundo? Isso para a gente fazer uma comparação com o Brasil. Bom, o Reino Unido, por exemplo, não existe porte de arma. Austrália, não existe porte de arma. Japão, não existe porte de arma. Né? No Brasil, nos Estados Unidos, é livre, praticamente livre. Apesar de constar uma restrição para determinados estados, né, porque lá é uma federação muito forte, de que, inclusive para as pessoas que estão processadas criminalmente, haveria restrição. O anteprojeto, o projeto, né, no último parecer da comissão, ele procura eliminar até isso. Quer dizer, nós vamos dar armas para traficante, para quem está sendo processado, embora não esteja sendo condenado. Né? A crítica que foi feita pelo relator é de que até um Rábula sabe que a pessoa processada, ela ainda não está limitada, ou não existe uma definição do Estado quanto à sua responsabilidade. Mas decidir quem vai ter arma também é por critérios objetivos. Esse pode ser um critério. Né? Os critérios hoje foram apresentados muito livres. Os critérios antigos, muito rígidos. Então, permitia, e
e dava um poder enorme à Polícia Federal, né, de dar a arma apenas a quem ela entendesse que queria. Eu vejo exemplo de pessoas que têm toda a condição de ter arma de fogo e não tinha a concessão da posse, nem seria do porte, né? Nós vamos para outro extremo hoje, atendido determinados requisitos objetivos, trabalho, idade, residência. O Estatuto muda isso, né? O Estatuto muda isso. Quer dizer, agora não vai ficar só com a Polícia Federal. Não, vai permitir também que as polícias civis controlem, né? Isso, para uns entendem que é positivo, né, que tira o empoderamento, que houve um empoderamento muito grande da Polícia Federal, que passou a limitar muito esse acesso à arma, né? E isso transformou-se num problema. Essa que é a realidade. Por isso que é esse movimento da sociedade, parte de segmento da sociedade, contrário ao que está aí, né? O que está aí, na verdade, incomoda muito segmentos da sociedade, em função da limitação que trouxe. E não trouxe tanto benefício como era esperado. Agora, eu pergunto para o senhor, doutor Elias, todo estudante de direito na faculdade aprende, o Estado proíbe justiça com as próprias mãos. Perfeito. Agora, com a liberação das armas, o Estado não está dizendo, faça a justiça você mesmo com as próprias mãos? Bom, eu não penso dessa forma, não vejo dessa forma, porque essa liberação, ela não é à vontade. Essa liberação, ela é restrita, porque você tem que cumprir uma série de requisitos para ter a posse e, posteriormente, ter o porte da arma. Então, eu acho assim, não é uma coisa que você vai ali no mercado e adquire sem apresentar qualquer outro requisito. Eu não vejo dessa forma por isso. Sim, o cidadão tem que ser um cidadão equilibrado, ter o trabalho, ocupação lícita, passar por um exame, estar nas suas plenas faculdades mentais, né, para poder ter essa condição de ter o porte da arma. Então, agora, afirma-se que estaria havendo uma discussão ideológica nessa questão. Como é que o senhor vê isso, doutor? Bom, se imaginar que nós vamos liberar, né, e se imaginarmos que a direita, entre aspas, ela sempre defende as liberdades, o liberalismo, muito forte, como acontece, por exemplo, na sociedade americana, então nós temos um viés ideológico, né? Se, por outro lado, nós temos um controle para proteger determinado segmento da sociedade que as estatísticas apresentam como mais vulneráveis, como vítimas, como as maiores vítimas de homicídio, segmentos talvez mais simples, aí nós vamos encontrar um viés ideológico também pela bandeira de esquerda. Gostaria de só de colocar um ponto aqui, e até às vezes o doutor José não sabe responder. O que eu divirjo e não concordei com esse projeto do desarmamento, o novo projeto aí, é com relação à questão da quantidade de pena. No Estatuto de 2003, nós temos lá uma pena mínima de 4 anos e a máxima de 8 anos. E esse está reduzindo para a mínima de 3 e máxima de 7. Eu não entendi o porquê, não achei explicação para isso. O senhor achou, doutor? Tá, mas na qual situação? Na posse ou no porte? Não, no caso da apenação do cidadão. Também não compreendi a lógica, né? Isso, a lógica eu não entendi. Essa lógica o legislador reduziu. Quis trabalhar isso, não é? No primeiro momento não se percebe, não se identifica por que ele quis fazer isso. Exatamente. Não há muita coerência, quer dizer, no modelo, né? Por exemplo, se pretende liberar a arma, de certa forma também você vai diminuir a apenação. Pode ser um raciocínio. Poderia ser. Agora, Minas Gerais teve, em média, 11 homicídios por dia em 2014, segundo o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo revela que, no ano passado, 58.559 pessoas foram assassinadas no Brasil, média de 7 por hora e de 160 por dia. Esses números, os senhores acham que vão aumentar mais ainda com a liberação do Estatuto de Desarmamento, doutor Honório? Eu penso o seguinte, para a criminalidade, para adolescentes infratores, não vai fazer diferença nenhuma, porque eles já têm acesso irrestrito à arma de fogo. E, infelizmente, quem dá uma dimensão maior a essa estatística é o mundo da criminalidade, né? Eu não acho que vai aumentar tanto assim, não. Sabe? Eu acho que vai dar uma visibilidade maior a determinados conflitos na sociedade. Uma briga de trânsito que acaba em homicídio. Isso vai ter uma visibilidade maior. Mas para refletir um dado significativo na estatística, acho que não. E o senhor, o que acha? Eu concordo plenamente com o doutor Zé Honório. Exatamente isso. Poderá haver um aumento ou manter-se na parte da criminalidade, na parte marginal.
Mas na parte do cidadão de bem eu não vejo dessa forma esse aumento, esse perigo. Até porque, vamos fazer um contraponto aqui, vamos raciocinar o seguinte, o Estatuto ele é de 2003. Eu pergunto para os senhores, houve diminuição da violência? Houve diminuição dos crimes? Não. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.